CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, mas antes vou ler o Evangelho, o capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito, o item 10. Deus não poderia, perguntarão alguns, impressioná-los pessoalmente com sinais patentes, em presença dos quais os incrédulos mais endurecidos deveria se inclinar? E nós respondemos, sem dúvida que sim. Mas então, onde estaria o mérito deles? E para que isso lhe serviria? Não vemos frequentemente esses incrédulos se recusarem à evidência dos fatos e até mesmo afirmarem: se eu tivesse, não acreditaria, porque sei que isso é impossível. Se eles se negam a reconhecer a verdade, é porque seu espírito ainda não está preparado para compreendê-la, nem seu coração para senti-la. O orgulho é a venda que encobre a sua visão. Para que serve mostrar a luz a um cego? Portanto, é preciso inicialmente curar a causa do mal. Eis porque médico hábil, Deus cura primeiro. Cadê? Eis porque médico hábil, Deus cura primeiro o orgulho. Ele não abandona seus filhos perdidos, pois sabe que mais cedo ou mais tarde seus olhos se abrirão. Mas quer que isso aconteça de vontade própria, quando então, vencidos pelos tormentos das incredulidade, eles se jogarão por si mesmos em seus braços e com o filho pródigo lhe pedirão perdão. Aqui estamos, Jesus, reunidos em Teu nome, em nome de Deus, para mais uma manhã de estudos em torno do Livro dos Espíritos. Abençoe a nossa casa, os nossos propósitos, envolvendo-nos em Tuas vibrações, em Suas vibrações de amor e de paz. Permita ainda que evoquemos em nosso auxílio para a nossa segurança, os guias que dirigem o CEAP, o nosso irmão altivo, a coluna de espíritos que sustentam esta casa de amor. Agradecidos desde já, então, em nome do altivo, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, das nossas queridas irmãs, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, em nome do nosso querido irmão Eurípides Bassanufo, mas acima de tudo, em Teu nome e em nome de Deus, Senhor, é que iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Rafaela, sentindo a sua falta. O que houve, Rafaela? Ela veio ontem, não? Então vamos lá. Nós estamos... Eu pensei que eu tinha visto a Rafaela ontem. Nós estamos aonde? Na questão 27. Estamos estudando sobre espírito e matéria. Vimos na questão 23 que o espírito é um ser inteligente do universo. Questão 27.
Lê a pergunta, Dilane. 27. Haveria, assim, dois elementos gerais no universo? A matéria e o espírito? Resposta: sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Estas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Porém, ao elemento material é preciso acrescentar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita, muito grosseira, para que o espírito possa exercer uma ação sobre ela. Então vamos parar aqui para ver parte dessa resposta. No universo, três coisas são o princípio de tudo. Bom dia. O princípio de tudo que existe no universo: Deus, o Criador, e o que sobra ou é espírito ou é matéria. O espírito a gente já viu que é o princípio inteligente do universo, porque nós estamos aqui no capítulo dos elementos gerais do universo. Não é ser inteligente, é matéria. Ficou fácil entender, Júlia? O princípio de tudo que existe no universo, Paulinha. Tá vendo como é que eu pego você dormindo? Qual o princípio de tudo que existe no universo? Pode colar. Não achou ainda. Pergunta 27. Não é 27 que a gente está estudando? 27. O Carmen, qual o princípio de tudo que existe no universo? Chegou atrasado, a gente tem que saber na ponta da língua, a gente já falou. A Trindade universal. Deus, matéria, espírito, ou Deus, espírito, matéria. Que a gente fala a Trindade universal, mas o que significa essa Trindade universal? É o princípio de tudo. Tudo que vocês analisarem na Terra, vamos aqui na Terra, ou no universo, tudo que existe, de tudo, você tem um Criador, que é Deus, e sobra o elemento inteligente, que é o espírito, e o que sobra é a matéria. Uma estrela que está brilhando no céu, Paulinha, é o quê? A matéria. É isso aí. Fácil de entender? É o princípio de tudo, porque às vezes a gente fala é a Trindade universal, mas não sabe o que significa essa Trindade universal. Essa Trindade universal significa o princípio de tudo. Tudo que vocês olharem aqui, ou vai cair no espírito ou na matéria. E o Criador é Deus. O vidro, matéria. Por aí vai. Uma minhoca. Minhoca é matéria? Ah, minhoca é espírito? Não, minhoca? Ué, se não é espírito, é matéria. A minhoca é um espírito ou é um princípio inteligente? Não, você está falando da Trindade. A minhoca não é espírito, é matéria. Então vamos lá. Espírito. A pergunta: a minhoca não tem um espírito? Ou ele tem um princípio inteligente? Que é diferente. Espírito é você. Embora você pareça uma minhoca, você não é minhoca. Você não é o princípio inteligente. Você é um espírito. No reino hominal, você chama do ser inteligente da criação. Então, no reino nominal, você passa a ser espírito. Nos reinos inferiores da criação, a gente chama de princípio inteligente. Nós diferenciamos isso semana passada, na questão 23, daqui que nós estudamos, que ele pergunta o que é o espírito. Olha aí, na questão 23, que a gente estudou semana passada, ó, que é o espírito, o princípio inteligente do universo. E quando ele fala aqui na 27, haveria assim dois elementos gerais do universo, matéria e espírito, ele diz sim.
Estas três coisas são um princípio de tudo que existe no universo, que existe, a Trindade universal. Ponto, é isso aqui que a gente está vendo. Depois a gente vai ver o resto da questão. Essa questão 27, ela está inclusa no capítulo dos elementos gerais do universo. Então está falando do princípio inteligente. Entendeu, Paulinha? Está falando do princípio inteligente. Quando esse princípio inteligente se elabora, isso vem nos reinos inferiores da criação, ele chegando no reino nominal, ele deixa de ser o princípio inteligente e passa a ser o espírito. Lá na questão 76, ele faz a mesma pergunta: o que é o espírito? Ele diz lá, ele responde: é o ser inteligente da criação. Aí Allan Kardec coloca ali uma observação: aqui o espírito não é mais tratado como no elemento inteligente do universo, e sim nos seres que já têm a sua individualidade. Entendeu? Entendeu agora? Então o princípio de tudo é isso. Aí eu perguntei para você: a minhoca é matéria ou é o que é minhoca? Aí você falou matéria. Aí eu perguntei: matéria? Você não, é espírito. Eu falei: espírito? Aí você ficou embananada. Não, mas tudo bem. Mas se você falou, eu vou te dar 0,5, valia 1 ponto. Você ganhou meio ponto, sabe por quê? Porque não deixa de ser espírito, mas esse espírito aqui é o princípio inteligente. Entendeu? Não deixa de ser, você não falou completamente errado. Mas você, quando disse para mim, disse que era espírito. Disse querendo se referir a gente, né? Mas não deixa, porque ele disse aqui, ó, na 23, o que é o espírito, e ele respondeu: o princípio inteligente do universo. Aí eu perguntei: o que é a minhoca? Você falou: é um espírito. Tudo bem, se você falou o espírito como princípio inteligente do universo, está correta a sua resposta. Então você ganhou uma estrelinha. Tá? Eu é que errei. Hã? Mas ela também tem uma matéria, né? Tem o princípio inteligente que está se desenvolvendo ali. Tem a matéria, tem o corpo. Tem o corpo. Como nós também, nós não somos só matéria, tem o corpo. Eu não sei como é que chama o corpo da minhoca. Minhoca é o quê? Em biologia é o quê? Como é que chama? O corpo da minhoca deve ter um nome específico ali, né? Porque ele Mas vamos lá. não tem osso. Aí vamos para a pergunta 27, vamos continuar nela. Ó. Então nós vimos que, além dos dois elementos gerais, que é a matéria e o espírito, acima de tudo Deus. E a gente tem que gravar que essas três coisas são o princípio de tudo. Aí eu perguntei para vocês: o que é o princípio de tudo? Vocês não souberam responder. Mas quando eu falei a Trindade universal, Deus, Espírito e matéria, porque a gente sempre fala em Trindade universal. Mas assim, a Trindade universal explica o princípio de tudo. Tudo que vocês olharem na Terra, no universo, onde for, ou é espírito ou é a matéria. Ficou bem claro, né, de definir. Aí ele coloca mais aqui na resposta: porém, ao elemento material é preciso acrescentar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria. Ele colocou um outro elemento aí, o fluido universal. Mas vamos ver. E a matéria propriamente dita. Porém, ao elemento material é preciso acrescentar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira, para que o espírito possa exercer uma ação sobre ela. Vamos entender essa frase aí. Muito grosseira, o que é muito grosseira? A matéria. O corpo físico é a matéria. E é uma matéria grosseira para que o espírito exerça uma ação sobre ela. Então, o espírito, você espírito imortal, Júlia, não consegue exercer uma ação direta
sobre seus braços, suas pernas, sua cabeça. Não é você, espírito, que faz isso. Há um intermediário, o espírito não consegue. Esse intermediário é esse fluido universal, que nós conhecemos como perispírito. Em nós é perispírito. Entendeu? O espírito age sobre o perispírito sobre a matéria. Eu estou falando, é um ato inteligente, eu estou raciocinando, estou falando, a minha boca está mexendo. O espírito está agindo sobre o meu perispírito e o meu perispírito sobre a matéria grosseira. Entendeu? Então já colocou mais um elemento. Esse elemento é matéria também. Ele vai dizer aqui, vamos lá. Ó. Embora sob um certo ponto de vista se possa identificá-lo com o elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se ele fosse positivamente matéria, não haveria razão para que o espírito também não fosse. Aí começa a complicar a resposta, né? Vamos lá. Esse fluido universal, ele é matéria, mas ele não é a matéria propriamente dita. Mas como nós vimos nas respostas, só tem 3 elementos: Deus, Espírito e matéria. Esse fluido universal raciocina? Não. Então ele não é Espírito. Ele não é o Criador. Então ele é matéria. Só que nessa resposta o Espírito diz assim, ele é como você dissesse assim, eu vou fazer uma analogia. Você tem a água, você tem o gelo e tem o vapor. O vapor d'água aqui está cheio d'água, a gente não está vendo, a gente não está nem sentindo. Mas é água, não é água? O vapor é água, não deixa de ser água. O gelo não deixa de ser água. Então, nesse estado vaporoso, ele está num estado mais sutil. É assim a matéria do perispírito, ele está num estado mais sutil, ele tem algumas propriedades que essa matéria aqui não tem. Essa matéria aqui que ele está falando, ela é rígida. A do perispírito é flexível, expansível, penetrável. Ela tem várias propriedades que a matéria propriamente dita não tem. Aí ele vai dizendo assim, ó, dizer que ele é matéria, também diríamos que o espírito, não havendo razão para o espírito também não fosse. Senão eu ia dizer que o espírito é matéria, e o espírito não é matéria. Pronto, vou apagar tudo que eu falei e vou corrigir. O espírito é alguma coisa. O que ele está querendo dizer? Ele é alguma coisa, que não é a matéria. Como o elemento fluídico também é alguma coisa, mas não é a matéria que a gente conhece aqui. É isso que ele está dizendo. Ficou claro agora? Mas é feito da matéria. Sim. Ele é derivado da matéria. Vamos lá, vou continuar aqui. Vamos continuar aqui para complicar mais ainda essa resposta aqui. Fala no microfone, está bem pertinho de vocês aí. Ó, ele, o fluido, né? Ele está colocado entre o espírito e a matéria. Ele está falando do perispírito. É fluido, como a matéria é matéria, suscetível por suas inúmeras combinações com esta e sob a ação do espírito de produzir a infinita variedade das coisas das quais conheceis apenas uma parte insuficiente. A gente conhece uma parte insuficiente desse fluido, dessa matéria. Ele é fluido, como a matéria é matéria, ele está dizendo. Mas esse fluido tem o princípio na matéria. Toda a matéria que você conhece aqui, ela vem desse fluido universal. Até essa mesa aqui. Essa mesa é formada de quê? De átomos. Os átomos, quando se unem, formam as moléculas. E as moléculas formam os corpos, correto? Então você tem os átomos. Quando a gente estudava, no meu tempo, dizia-se que o átomo era a menor partícula da matéria. Hoje já se sabe que não é.
Então, o átomo, ele é derivado desse fluido, ele já é uma combinação desse fluido universal. Então você tem lá na tabela periódica o hidrogênio de número atômico 1, né? É o hélio, né? Começa com hélio. Hã? Então número 1 é o hidrogênio ou o hélio? É o hidrogênio, lá na tabela periódica. O hidrogênio, ele não é a matéria elementar, ele não é. Ele é derivado dessa matéria elementar. Mas ela não é essa matéria aqui, ela não é. E nós estamos mergulhados nessa matéria elementar. Da mesma forma que nós estamos mergulhados na atmosfera, não é que tem uma bolsa cheia de princípio material desse fluido que vai fazendo as coisas, não é. O universo está mergulhado nessa matéria, nesse fluido, como nós. Da mesma maneira que a gente está mergulhado na atmosfera terrestre, com os gases terrestres, os gases que formam a atmosfera da Terra, estamos todos, inclusive os gases que conhecemos, que já é a matéria, ali tem oxigênio, tem hidrogênio, tem o hélio, tem o carbono, uma série de gases, que já é derivação dessa matéria, nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal. O universo está mergulhado, como os peixes no aquário, né? Lá na frente ele vai dizer, nós estamos mergulhados. Tanto que os espíritos desencarnados usam essa matéria. Usa essa matéria. É com essa matéria que eles constroem as colônias, as casas, fazem suas construções. Como a nossa matéria é mais grosseira, a gente faz a construção de cimento, de tijolo, de barro. Eles pegam a sutileza dessa matéria e com um pensamento, ela é tão sutil, eles fazem as construções no mundo espiritual. Entendeu, Júlia? Ou está difícil? Entendeu? Todo mundo entendeu? Entendeu, Paulinha? Então, se a Paulinha entendeu, todo mundo tem que entender. Mas aqui na Terra, a tabela periódica é matéria mesmo. Mas já se sabe que aqueles elementos não é a menor partícula dessa matéria, já se sabe, estão subdividindo. E o caminho da ciência é chegar nessa matéria elementar. Eles já estão nesse caminho já. Eles já sabem que existe uma matéria elementar, de onde se deriva toda a matéria. Já se tem a teoria das várias dimensões. Nós estamos nós estamos num setor, vou dizer setor, como é que eu vou dizer? Nós estamos num setor, vou falar setor, não é essa palavra, tridimensional. Nós estamos no mundo, é isso, no mundo tridimensional. Mas tem o quadrimensional e por aí vai. Quando Kardec escreveu, ele não tinha falado do quarto estado da matéria, que é o estado irradiante. Tem mais um estado, né? Que a ciência já sabe, ó, o estado irradiante, que William Crookes descobriu. Então, a partir daí, ó, eles vão desenvolvendo, eles vão pesquisando até chegar a essa matéria que um dia o homem, quando for analisado, por exemplo, por um médico, ele vai saber que além do corpo físico tem um corpo espiritual e tem a alma. Ou vocês pensam que o médico trata vocês como alma? Não. Alguns médicos, né, que conversam, vocês viram a importância da conversa, do bom tratamento. Esse médico é bom, porque ele conversou, ele te deu atenção. E na verdade, quando ele te dá atenção, ele está cuidando da alma, porque nós somos almas. Agora, além da alma, tem um corpo espiritual, que ele não leva em conta. Ele não leva em conta nem a alma, nem o corpo espiritual. Quando ele levar isso em conta, a medicina vai fazer milagres. É uma questão de tempo.
Ele vai ter que descobrir isso. O homem de ciência vai ter que descobrir, tirar a coberta. Ele continua aqui, nessa resposta. Este fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se serve, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Complicou mais ainda a resposta, né, Júlia? Não, tá fácil. Sem esse princípio, que é o fluido cósmico universal, a matéria estaria em perpétuo estado de divisão. Ela não agregaria os átomos. Vamos pegar um exemplo que vocês vão entender bem isso. Quando a pessoa morreu, o corpo está ali, o corpo é matéria, o espírito se desvencilha do corpo, esse fluido volta ao todo, que é essa energia que dá vida a gente, que é a energia vital, ela sai. O perispírito, que é essa matéria que ele está falando aqui, mais sutil, se desprende do corpo físico. Então, quando o perispírito se desprende e ele acompanha o espírito, o corpo começa a se dividir. Ele não fica mais agregado, ele vai se desagregando, vai se transformando. A palavra melhor que divisão é dispersão. É isso. Dispersou o fluido vital, saiu o fluido vital, que voltou ao todo, que é essa energia que nos faz ficar vivo, e o que mantém o corpo aqui, sem que caia a minha mão, sem que caia minha cabeça, é o perispírito, é o corpo espiritual. Por isso que ele disse, sem o qual a matéria estaria em constante estado de divisão. Entendeu, Júlia? Então, o defunto não tem mais nada ali, vai apodrecer, vai desagregar, vai virar água, vai tudo se soltar. Porque não está o elo mais junto do corpo físico. Aqui não se solta por causa desse elo, o perispírito. Entenderam? Muito bem. Então vamos lá. Subpergunta A. Este fluido seria aquele que designamos sob o nome de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inumeráveis combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando senão uma matéria mais perfeita, mais sutil, e que se pode considerar como independente. Agora ele já está dizendo que o fluido universal é uma matéria mais sutil, mais independente, porque não tem outro termo para você usar, a nossa linguagem é muito pobre. E ele perguntou se a gente pode dizer que essa matéria é eletricidade. A eletricidade já é uma consequência dessa matéria. Esse fluido, com as suas combinações, vai dar eletricidade. Esse fluido, com as suas combinações, vai dar a atmosfera que nós estamos mergulhados. Esse fluido, com essas combinações, vai dar a mesa, vai dar o corpo físico, vai dar o vidro, e etc, etc, etc. É isso que ele está dizendo. Entenderam? Então vamos lá. Depois a gente faz um resumão. 28. Visto que o espírito, ele próprio, alguma coisa, não seria mais exata e menos sujeito à confusão designar estes dois elementos gerais pelas palavras, matéria inerte e matéria inteligente? Vamos entender a pergunta. O espírito é alguma coisa. Se ele existe, ele é alguma coisa, correto? Mas não é matéria. Ele é alguma coisa. Aí o Kardec está perguntando, se ele é alguma coisa, eu posso chamar ele de matéria inerte? Eu posso chamar ele de matéria inteligente e o restante de matéria inerte? Aí os que eles respondem?
As palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderes. Vossas discussões provêm quase sempre de não vos entenderdes sobre as palavras, porque vossa linguagem é incompleta para as coisas que não impressionam os vossos sentidos. Olha que resposta bonita. Vocês estão vendo o fluido cósmico universal? Vocês estão sentindo? Não, a gente não está. Nem os espíritos que estão aqui, a gente está vendo. Quem vê é uma exceção. Por causa dessa matéria tão sutil. Então fica difícil a gente definir algo que a gente não conhece, que a gente não pega, que a gente não sente. Não tem palavra para isso. Então, aí o Kardec perguntou, eu posso chamar o ser inteligente de princípio inteligente e matéria inteligente é outra matéria inerte? Chama do jeito que você quiser. Vocês têm que se entender aí, o importante é que você entenda o conceito. Então, basicamente, Deus, Espírito e matéria. Deus, o Criador do universo. Sobrou o Espírito e a matéria. O Espírito, o princípio inteligente do universo. E o que sobra é matéria. Essa matéria, no seu estado mais puro, ele chamou de fluido universal. A gente vê em André Luiz chamar de fluido cósmico universal, porque está no cosmos. Fluido universal, fluido cósmico universal é a mesma coisa. Então é o seu estado mais puro. O perispírito é uma variação dessa matéria, tanto quanto o corpo físico, tanto quanto essa matéria mais bruta que nós conhecemos. Tudo o demais, tudo que existe no universo, se não tiver inteligência, provém da derivação dessa matéria. E no homem, a gente tem os dois tipos de matéria, a matéria mais pesada e essa matéria mais sutil. Uma outra palavra que é usada, quintessenciada, significa a quinta essência da matéria, que é o perispírito. E eu sou o espírito. Então, quando eu for trabalhar mediunicamente, eu tenho que saber que ali está um espírito com um perispírito, que está me auxiliando. Se eu for cuidar de um espírito na desobsessão, ele está ali com um corpo espiritual. Ele é gente como a gente. Gente como a gente não, ele não tem um corpo físico, é gente. Pensa, sente, chora, sorri. Ele é um espírito, ele só não tem a matéria mais grosseira, que ele perdeu. E todos nós vamos perder essa matéria e um dia vamos nos ver no mundo espiritual com o nosso perispírito. Entendeu? Ficou difícil isso? Entendeu? Fala. Então, o que eu estava pensando Liga aqui, no microfone, vê se está ligado, tá? eu estava pensando aqui como Kardec conseguiu, com tão pouco conhecimento científico ainda, definir tantas coisas importantes da forma que dá. Ao contrário, como que os espíritos conseguiram? Mas ele também organizou tudo. Agora né? ele organizou e a gente vê a inteligência dele com as perguntas que ele faz. Ele foi se cercando para poder o máximo possível passar para a gente de uma forma compreensível tudo isso. E aí o que me veio aqui, assim, que a gente já está hoje como ciência conseguindo nomear de uma forma mais elaborada isso. Porque, assim, na Trindade, né, eu estava pensando aqui, Deus, Espírito e matéria. Deus tem o controle sobre o espírito e a matéria, né? Ele tem esse ascendente, vamos dizer assim, né? E Deus não é espírito, não é matéria. A matéria e o espírito é uma consequência dele. Deus criou. Então, vamos lá. Vamos dar só uma correção aí. Vamos dar uma lapidada nisso aí. Aí, vamos raciocinar. Você disse, Deus não é espírito. A pergunta número 1 que Kardec faz aos espíritos é a seguinte: que é Deus? Isso. Respondem os espíritos: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mas vamos pegar a primeira parte da resposta.
Deus é inteligência suprema. Supremo é supremo. Está acima de tudo. Quando você vai lá para a questão 7,6, pergunta o que é o Espírito. É o ser inteligente da criação. Inteligência suprema, nós, seres inteligentes dessa inteligência suprema. Então, Deus não é definido, mas Deus é Espírito, é inteligência, Pai, é causa primeira, e a gente nunca vai conseguir definir Deus. A gente não tem palavras ainda para compreender a natureza íntima de Deus, mas Ele é essa inteligência, ou podemos dizer, esse Espírito supremo. Então, aí eu lembrei que a gente, em alguns textos, a gente lê Deus, né? E o que é a inteligência suprema? Consciência. Porque a inteligência, aí sim, vai para o lugar que tem que ir. Inteligência é um atributo, como ele falou aqui. Caramba, como Kardec foi tentando organizar a inteligência. Então, é inteligência suprema, né? Que é sinônimo, é igual à consciência suprema. E aí sim, todas as inteligências são atributos dessa consciência suprema. Que consciência está além. Todas as inteligências não são atributos dessa inteligência, são criação. É diferente, é bem diferente. Porque se você falar isso, você vai ter a ideia do panteísmo, e não é essa a ideia. É aqui, Deus... Isso. É a consciência suprema... Pode ser a consciência suprema. Que controla a inteligência e atributo. Que criou tudo. Muito interessante isso. Aí então, entra a segunda parte da resposta. Quando você fala consciência, você não confunde. De todas as coisas. Causa primeira, inclusive, da nossa vida de espírito. E hoje a ciência já conseguiu perceber que o próprio universo tem uma consciência, porque nada, é aquilo que a gente fala, as galáxias estão organizadas, circulando como devem, os planetas, as construções de todos os universos, é permeado por essa consciência. E a inteligência está a serviço dessa consciência suprema. É um atributo da divindade, e que a gente também herda. E vai desenvolvendo, né? Tem os rudimentos, nasce com ela e vai desenvolvendo. A gente está muito bonito filosofando, porque não tem como nós entendermos, a gente não tem capacidade de entender o Criador. Tudo que se fala do Criador é definição, e Deus não tem definição. Deus é. E se a gente mergulhar nessa aí, a gente vai ficar aqui discutindo o dia inteiro, igual o cachorro correndo atrás do rabo, e não vamos chegar a uma conclusão, porque a gente não vai compreender. Entendeu? O menino está aí para levar o carro, né? Tiago? Não, é outra coisa. Não. Então vamos lá. Próxima, aí a gente vai entrar agora na pergunta, na observação de Allan Kardec. Aqui, faz a neném para abrir lá, para botar o negócio lá dentro. Então vamos lá. A nossa amiga está falando da questão 24. Espírito é sinônimo de inteligência? Resposta: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Porém, uma e outro se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Para nós, mas na verdade não é a mesma coisa. E a outra coisa que você vai correr atrás do rabo igual o cachorro e não vai entender. Porque ele diz que como isso começou, como isso se dá, eles também não sabem. Como começou o Espírito, como Deus criou o Espírito, o princípio de tudo. Não sabe. A gente sabe como a gente nasceu, tem a mãe, tem o pai, olha como é que é restrito. Muitos poucos têm uma alma. Muitos poucos não, bastante gente tem uma alma. Pouquíssimos dá uma destinação correta para essa alma. Olha a dificuldade da humanidade e entender
o básico, é aquela mesma conversa que Jesus teve com Nicodemos. És mestres em Israel e desconhece essas coisas? Quando Jesus falava da reencarnação. Então, para a gente, ainda é difícil, complexo a gente entender certas coisas. Falta-nos dados para isso, falta inteligência, falta um sentido, como a gente viu aqui atrás. Falta um sentido. É devagar, é lento. Vamos cuidando da parte moral. Então, essa observação de Kardec, ele diz assim, ela é importante. Um fato patente domina todas as hipóteses. O que é um fato patente? Um fato claro, né? Materializado, claro. Domina todas as hipóteses, que são várias as hipóteses. Vemos matéria que não é inteligente. Isso aqui é inteligente? Não, um pedaço de pau. Vemos um princípio inteligente que independe da matéria, o espírito. A origem e a conexão destas duas coisas são desconhecidas. Por isso que não adianta a gente elucubrar. São desconhecidas. Se possuem ou não uma fonte comum, se há ponto de contatos necessários, se a inteligência tem sua existência própria, ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, é o que ignoramos. Kardec ignora tudo isso. Elas se nos apresentam distintas. Distintas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A inteligência é uma coisa, a matéria é outra coisa. O princípio inteligente é uma coisa, a matéria é outra coisa. É distinto, está claro para a gente. É por isso que as admitimos, formando dois princípios consecutivos do universo. Porque tem um elemento inteligente e tem um elemento material. Como se ligou um ao outro, como tudo começou, nós não sabemos. Eu fiz uma pergunta ao espírito e que é complexa aquela pergunta, Adilane. Como é que começou esse átomo? Lá na pergunta 540, do átomo ao arcanjo, grandiosa lei de harmonia que o vosso acanhado ponto de vista não consegue assambarcar. O átomo que começou como arcanjo. É uma coisa complexa para você entender. Que átomo é esse? Onde é que está esse princípio inteligente? Não vou entrar porque vamos filosofar também, não vamos chegar à conclusão. Aí ele diz aqui, vemos acima de tudo uma inteligência que domina todas as outras, que governa todas, que delas se distingue por atributos essenciais. É essa inteligência suprema que chamamos de Deus. Então o que basta para a gente? Deus tem a matéria e tem o espírito. Pronto. A gente sabe que entre o espírito e a matéria há um elo, que a gente chama de perispírito, ou corpo espiritual, que é derivação da matéria. É uma matéria quintessenciada, é uma matéria mais sutilizada. É o que a gente precisa entender. Além disso, não vai ter tanta importância para a gente agora nessa vida. Por enquanto, não. Pode ser quando a gente tiver que formar um mundo, um planeta, igual Jesus fez, aí a gente tem que saber. Tá? Quando a gente for para lá, preparar, aí está lá a Paulinha esquentando a cabeça, como é que eu vou fazer com esse planeta aqui? Aí vai ter que saber o princípio de tudo. Emmanuel disse que Jesus estava ali, né, na formação do planeta, com seus engenheiros siderais. Então Jesus tinha que conhecer biologia, química, física quântica e outras matérias que nem surgiram ainda. Ele já sabe, tinha que saber. Ele tinha que saber. Como é que ele ia trabalhar nessa formação? Agora, eu não preciso saber disso. Eu não preciso. Por isso que os espíritos dizem que é necessário que a gente saiba tudo. A gente passa por todas as posições, a gente vai ter que conhecer tudo.
Porque nós seremos co-criadores. Nós já somos co-criadores em nível menor. Deus e um espírito da envergadura de Jesus é um co-criador num nível bem maior. E conforme a gente for precisando, eles vão falando, eles vão revelando. Imagina, quem criou tudo, o princípio foi Deus. Ele começa ali, ele deixa os seres inteligentes, vamos raciocinar um pouquinho. A doutrina espírita é bom por isso, faz a gente pensar. Deixa os espíritos já purificados trabalharem aquela matéria. Como? Imaginem o espírito ou um grupo de espíritos que trabalham para formar uma galáxia. São inúmeras as galáxias. A galáxia é composta de inúmeros sistemas. Olha, que inteligência é essa? E tem uma música que eu escuto até hoje, é bem antiga, foi Deus que criou o céu, né? O Rancho das Estrelas. Sim, foi Deus. A gente pode dizer assim, foi Deus que criou a cadeira? Não, foi o homem que fez essa cadeira, mas foi Deus que criou os elementos para que a cadeira fosse desenhada. Né? Criou o homem, a inteligência do homem para ele desenvolver, para desenhar a cadeira, e os elementos primordiais ali, os átomos, e como é que isso se formou, o princípio de tudo, ele está dizendo, nós não sabemos. Foi 5 anos antes de Cristo, né? Hã? Aqui, ó, fala alguma coisa aqui, ó. O que fala? Do Livro dos Espíritos, você está Não, lendo? dos átomos aí que você está falando. Ela colocou aqui, no ano 5 antes de Cristo, ano 5 antes de Cristo, 500 anos antes, né? Ano 5? Não, 5 anos antes. Foi que o cara descobriu sobre átomos. O filósofo grego Leucipo utilizou pela primeira vez a palavra átomo para denominar partículas que compõem a matéria. Agora você vê, o cara 5 anos antes do Cristo já criou o átomo. Tem gente que hoje não sabe o que é o átomo. Átomo em grego significa indivisível. Como se um objeto fosse partido em milhares de pedaços até chegar a um pedaço impossível de partir. Mas o mundo precisou esperar até 20 séculos para que fosse provada a existência do átomo. E mais, a ciência mostrou que os gregos estavam errados. Ao contrário do que pensavam, o átomo podia sim ser dividido. Mas vem cá, o camarada concebeu isso 5 anos antes do Cristo. O que veio ser comprovado 20 séculos depois. Olha a inteligência dele. Em 1911 que foi comprovado. 1911, né? 20 séculos depois. E ele, para o homem agora dizer que o cara lá estava errado, não, o átomo é divisível ainda, a gente não tem nem... Sem um equipamento, sem uma aparelhagem, sem nada. A inteligência. E nós aprendemos que o átomo era a menor partícula da matéria, era indivisível. O homem vem subdividindo o átomo, subdividindo, até que ele vai chegar nessa matéria elementar. Tem uma antes do átomo. Tem uma. Ele já sabe que tem. Tem vários estados ainda antes É, mais 20 séculos para a gente. Mais 20 séculos para a gente conseguir ver essa matéria aí. pois é, vamos lá. Vamos continuar. Propriedades da matéria. A probabilidade. A ponderabilidade. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria. O que é uma coisa ponderável? A gente pode pegar, né? Apalpar. Então, a ponderabilidade, apalpar, a ponderabilidade, Júlia, olha para mim, sem colar, é um atributo essencial da matéria? A ponderabilidade é um atributo essencial. Tem que ter, eu tenho que apalpar para dizer que isso aqui é matéria. Por que não? Explique e justifique.
porque tem matéria em estados que nós desconhecemos e a gente não apalpa. Por exemplo, o perispírito. Ganhou meio, tá? Ganhou meio. Aí é a resposta que ele dá. Da matéria como entendeis, sim. Dessa daqui que a gente entende como matéria, sim. Tem que apalpar. É ponderável. Mas, né, não porém da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido imponderável para nós. Mas nem por isso deixa de ser princípio de vossa matéria pesada. Não para eles, é a construção que ele faz em cima dessa matéria. A gente acabou de falar. Porque como é que constrói uma colônia espiritual? Todo mundo conhece nosso lar. Como é que fiz nosso lar? Como é que eles fizeram? Com essa matéria. Imponderável para nós, porém ponderável para eles. Você vai olhar, não vai ver nosso lar, mas está lá. Uma cidade imensa, com alguns milhões de habitantes. Aí você vai falar isso por aí, para o homem de ciência, vocês estão, E tantas outras colônias, são várias as colônias, a gente conhece algumas, né? Lá, Alvorada Nova, aí nosso lar fala de Alvorada Nova. Fala a Dona Ivone da colônia Maria de Nazaré, que acolhe os suicidas. Então são diversas colônias. Como é que eles construíram isso? Com essa matéria, com esse fluido imponderável para nós, não para eles. Vamos lá, vamos continuar. A gravidade é uma propriedade relativa, fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, assim como não há átomo nem baixo. Não há alto nem baixo. É relativo. Tudo é relativo. A própria gravidade. Tem gravidade aqui na Terra. A gente já vê isso aí com os astronautas. Fica tudo flutuando. Não tem peso no universo. Aliás, a gente já viu lá, estudando a Gênesis, não tem tempo. Olha que coisa, o tempo não existe. É relativo. Quem trouxe a teoria da relatividade, quem foi? Foi Einstein, não foi? Você dentro de um trem, começa assim, né? Sempre aqueles problemas de física. Você dentro de um trem, você está parado ou você está em movimento? Relativo. Depende do ponto de vista. Se eu estiver dentro do trem com você, nós dois estamos parados ali conversando. Quem estiver fora do trem, vai ver o trem, Metendo o pé. A Terra está parada? Olhando do sol, vai ver lá girando o trem, a terra, depende. No outro dia a gente viu aqui, a Terra está parada, a gente sabe que não está parada, mas para a gente está parado aqui. Não está parado aqui? Nós estamos, qual é a velocidade de rotação da Terra? Vê no Google aí rápido. Velocidade de rotação e de translação. É uma coisa absurda. Vamos ver aqui velocidade. A velocidade de rotação ou translação? Olha só. Nós estamos girando numa velocidade de 1.666 quilômetros por hora. E para a gente está parado. E olha só, detalhe, ninguém fica tonto. Tem uma explicação também. E a de translação? Velocidade. Tem dois movimentos acontecendo simultâneos e a gente Não, tem. 29 quilômetros por segundo. Gira assim, mas tem outros balanços. Tem um que é feito peão, tem uma porção de movimento à Terra. a
e a gente não se dá conta. É relativo. Então a matéria também é relativa do nosso ponto de vista. Vocês têm que ir lá estudar, né? Eu tenho que parar aqui. Ou só, vamos fechar na 30? Não, tá bom. Sim. A matéria é formada de um único ou de vários elementos? Um único elemento primitivo. Então, a matéria é formada de um único elemento primitivo. É de lá que se deriva o restante. É um único. Os corpos que considerais como simples são verdadeiros elementos, porém transformados da matéria primitiva. Aí é que entra a questão da tabela periódica, que já é a transformação do elemento primitivo. Estudo interessante, né? Muito bom, né? 31 semana que vem, né? Tá aí. Pode começar de novo da propriedade. Hã? Pode começar de novo da propriedade da matéria, né? A gente começa da propriedade da matéria semana que vem. Faz a prece, Adilane. Vamos rezar então. Agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus este amanhecer de estudo, agradecemos a espiritualidade, guia dessa casa, agradecemos a este local de trabalho, de estarmos trabalhando para o bem. Agradecemos pelos nossos familiares, agradecemos pelos ouvintes, pela humanidade. Agradecemos por nós, os encarnados e os desencarnados. E pedimos ajuda a Jesus, a Deus nosso Pai, ao Sou Altivo, às irmãs queridas, a Senhor Eurípide, que nos dê entendimento do Livro dos Espíritos. Precisamos aprender. Pedimos e agradecemos, em nome do amor que envolve essa casa, em nome do amor de Deus, para com todos nós, para com todos, os encarnados e os desencarnados. Que damos por encerrado os estudos dessa manhã. Que assim seja.